Olá meninas, olá meninos, tudo bem? Estamos todos bem? Com certeza estamos bem. Temos um Deus maravilhoso que cuida de nós. Só isso já nos dá a certeza de um dia muito bom. Então, hoje nós estamos aqui para mostrar para vocês um bloco de patchwork em 3D. Acho um trabalho bem legal, né? Gosto muito de fazer esse trabalho. Vou construir ele com vocês. Eu ainda não decidi se eu vou fazer dele um tapete, um trilho de chão, uma peseira, ou se eu vou fazer um trilho de mesa, um painel. Vamos fazer o seguinte: eu vou construí-lo e durante a construção dele eu decido. Se eu optar, no final nós decidimos fazer um tapete, eu vou usar como base ou jeans ou um brim encorpado para fazer a base. Se nós decidirmos fazer um trilho de mesa ou um painel, simplesmente, eu vou utilizar como jean ou um tricoline ou aquele brim menos encorpado, mais fininho, mais maleável, porque ele vai ficar mais delicado. Então isso eu vou decidir durante a construção desse bloco. Vou decidir aqui à medida que eu for construindo ele junto com vocês. O que nós vamos precisar? Isso que eu quero passar para vocês. Nós vamos precisar, vou mostrar para vocês aqui, tá aqui em cima da mesa. Vou mostrar aqui. Esses são os materiais que nós vamos utilizar para fazer o nosso bloco em 3D, tá? Eu vou precisar aqui de retângulos desta cor que eu escolhi. São as cores que eu escolhi, tá? Este tom de verde mais escuro e este aqui que é, vou pôr aqui pertinho para vocês verem, olha. Essas folhas são um tom de verde musgo. Esse verde mais claro e esse verde mais escuro. Este aqui é um brim um pouco mais encorpado, este é um brim mais delicado e este aqui é um tricoline. Então, estão aqui as nossas peças. Estas peças, estas duas, têm a mesma medida. Ela mede 11,5 por 6,5. 11,5 por 6,5. Eu vou passar na descrição do vídeo as medidas, tá? Estes quadrados medem 7,5 por 7,5. E este aqui mede, vou virar aqui para vocês verem, é um quadrado. E este aqui mede 11,5 por 11,5. Por isso esse aqui mede 11,5, tá vendo? Ele vai encaixar aqui. 11,5 por 11,5, 11,5 por 11,5, 11,5 por 6,5, 11,5 por 6,5 e os quadrados 7,5 por 7,5. Qual a primeira coisa que nós vamos fazer? Selecionar o tecido. Lembrem-se de procurar tecidos que combinem. É preciso que um seja mais escuro para esse contraste que nós vamos precisar, que é o processo que nós queremos. E selecionadas as cores, vocês vão fazer os cortes. Aí, meninas, eu vou falar uma coisa aqui. Então, meninas, quero compartilhar com vocês uma coisa aqui, antes de passar aqui sobre as medidas e o corte. O vídeo que eu passei, eu mostrei a minha régua de 30 por 30, maravilhosa, que acabou de chegar. Eu gosto muito e eu comprei ao longo dos anos várias réguas e ainda compro as réguas que são lançadas para facilitar o trabalho, porque realmente facilita. Mas por muitos anos eu não tive essas réguas e ainda faço algumas coisas sem a régua. E eu quero mostrar isso para vocês, porque as minhas alunas na quinta-feira falaram assim: ai, Beth, eu não tenho essa régua de 30 por 30, eu vou ter que comprar. Aí eu queria uma régua daquela para poder conseguir. Então, para mim acompanhar suas aulas agora, eu vou ter que comprar essas réguas. Então, eu vim aqui para falar sobre isso. Não precisa. Quando a gente pode, a gente consegue adquirir essas réguas, é bom.
facilita, né? Como tudo na vida, na cozinha, na escola, no trabalho, são ferramentas que facilitam o nosso trabalho. Mas se a gente não as tem, não nos impede de fazer as coisas. E este aqui que eu fiz da maneira que eu fazia como antigamente. E eu vou mostrar para vocês. O que eu fiz? Eu fiz esse aqui. Eu vou precisar de 15 blocos quadrados de 15 por 15. Eu peguei um papel mais duro e fiz esse molde de 15 por 15, de 11,5 por 11,5. Coloquei no tecido, risquei e cortei um por um, como eu fazia antes. Eu fiz, olha esse processo. Eu fiz aqui. Eu fiz esses retângulos de 6,5 por 11,5, risquei e cortei um por um, porque eu vou precisar de 16 de cada cor, de 15 de cada cor, desculpa. Então tá aqui. Eu fiz o molde de 6,5 por 11,5. Vou mostrar aqui pra vocês exatamente. Eu fiz, coloquei no tecido e recortei, tá vendo? 15 desta cor e 15 desta cor, que foram as cores que eu escolhi, tá vendo? Eu risquei e cortei. E como eu vou precisar do quadrado de 7,5 por 7,5, fiz a mesma coisa, fiz o molde no papel mais durinho, porque é melhor para manusear. Só para mostrar para vocês que se eu tiver a régua, essa aqui é de 15 por 15, ela vai me facilitar. Se eu tiver a régua de 30 por 30, ela vai me facilitar. Mas se eu não tiver, eu vou usar uma régua normal de escola, como eu tenho aqui. Eu tenho outra aqui, mais velhinha ainda, mas ela dá para ser utilizada. Eu tenho a fita métrica. Então, vamos começar a nossa montagem? Antes de ir para a máquina, eu vou passar a reta de ponta a ponta aqui, ó, de uma extremidade à outra, porque eu vou precisar de triângulos perfeitos, certo? Não tá riscando, tá. Vou fazer isto, vou colocar quadrado com quadrado, direito com direito, vou alinhar aqui e vou costurar de um lado, do outro, e vou cortar no meio. Como eu vou fazer isso em todos os quadradinhos que eu já cortei, eu fiz 8 quadrados do verde mais escuro, 8 do verde mais claro, vou uni-los desta forma, e a hora que eu cortar eu vou ter um pra cá, eu vou ter 16 no final. Mas vocês vão ver na prática como que isso acontece. Eu fiz isso, vou colocar um alfinete aqui no meio. E aí, quando eu sentar a máquina, todos estarão riscados. E posso passar uma costura de um lado e do outro. Nós vamos começar, meninas. Então, aqui na máquina agora, nós vamos começar costurando os quadradinhos, fazer a costura de um lado e do outro, tá? Um pé de máquina.
Vou costurar todos. Agora que eu costurei todos, eu vou abrir. Vou abri-los. Já vou abrir assim, tombando para esse lado. Vocês estão vendo que eu vou abrir todos para cá. Ele tem que ficar numa medida de 6,5 por 6,5. Vamos ver? Exatamente, 6,5 por 6,5. Eu vou tirar o excesso, esse pedaço aqui, ó. Vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Vou cortar todos assim, vou refilar, vou passar a ferro e aí nós vamos dar continuidade. Os blocos serão formados desta maneira. O quadrado será costurado no retângulo mais escuro. O retângulo mais claro será costurado no quadrado que nós acabamos de fazer. E depois nós vamos unir o de cima no de baixo. Vamos costurar um por um e vamos, com todos os bloquinhos montados, nós vamos fazer a montagem final. Costurei todas essa parte e costurei aqui. Agora eu vou unir esta com esta. Quando eu unir todas, tá vendo aqui? Costurei esta parte com esta, vou costurar esta com esta, costurei esta aqui com esta, e agora eu vou unir esta aqui. Vou unir todas estas partes e aí a gente vai montar o bloco. Terminei de costurar todos os quadrados. Aqui. Vou passar a ferro e vou fazer a montagem lá na mesa para vocês verem como que ele vai ficar. Primeiro eu vou passar a ferro, tá? E vou mostrar pra vocês, tá vendo? Costurei todos. Vocês viram? Aqui, ó. Todos aqui, costurados. Como eu fui passando ferro etapa por etapa, ele tá abrindo aqui sozinho, ó. Tá vindo tranquilamente. Porque foi aberto a cada etapa, eu fui passando ferro. Então, ele tá bem fácil de abrir. Olha aqui. Vou passar a ferro e vou levar lá na mesa e vou montar o bloco assim pra gente poder, pra eu mostrar pra vocês como ele vai ficar antes de costurar. Vocês estão vendo de que forma que vai ficar? O que acontece? Tá vendo aqui que eu terminei? Eu fiz os 15 quadrados, ó. 3, 6, 9, 12, 15. Olha só, fiz 3,
6, 9, 12, 15, certo? Mas ficou sem o acabamento aqui e sem o acabamento aqui. Aí, nós vamos fazer o quê? Nós vamos repetir este padrão aqui. Nós vamos repetir aqui e vamos repetir este padrão aqui. Aqui. Então, nós vamos repetir esse padrão, tá vendo? Aí, como que ele vai ficar? Viu? Vai ser um tapete em 3D. Tapete? O painel ficou bonito, né? Agora eu vou costurar assim. Este aqui e este aqui. Então, meninas, na hora da edição eu percebi que não gravei a costura entre essas partes. Então, prestem muita atenção como é que eu estou mostrando para que vocês possam fazer a união dessas partes, ok? Aqui, meninas, eu já coloquei aqui uma base. Esse aqui é um brim, mas um brim bem maleável, tá vendo? E eu coloquei aqui na base, como base, e já alfinetei bastante ele, tá vendo? Tá cheinho de alfinete. Eu vou costurar todo em volta e vou virar, tá? Acho que vai ficar legal. Deixei o espaço bem pequenininho, pra não ficar feio na hora de fechar. Porque ele tá levinho, ele não tem... Eu não coloquei nenhuma... Não coloquei manta, nada disso. Então, ele tá bem flexível. Podia ter colocado. Agora que eu tô virando aqui, eu tô pensando, falando com vocês. Mas... vamos ver como que ele vai ficar. Enquanto eu vou procurando as pontinhas, eu já vou conferindo a costura, né? Se estão todas ok. Vou passar uma costura aqui em volta dele todinho, vou fechar aqui. Olha a abertura pequenininha. Como eu vou fazer uma costura em volta dela todinha, não vai chamar atenção. Já estamos terminando. Vou virar mais um pouquinho.
Então, meninas, chegamos ao final de mais um vídeo e eu espero que vocês tenham gostado. Olha só. Ficou, pode ser um tapete, mas eu acho que eu vou guardar como um painel de bloco de patchwork. Não vou pôr para tapete não, porque eu gostei do resultado, né? E acho que como eu coloquei de fundo aqui, de base, um brim bem leve, ele não vai ficar legal para tapete. Só se for um tapete assim para beira de cama, para criança. Mas geralmente para tapete a gente coloca um brim mais pesado, né? Vou tirar uma foto dele para colocar no começo. Eu espero que você tenha gostado. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, comente, compartilhe, nos acompanhe, né? Vamos colocar vídeo mais vezes durante a semana, se Deus quiser. E eu espero a presença de todas vocês, a companhia de vocês. Fiquem todas com Deus e fiquem todas com Deus. E até a próxima.